segundo aos Coríntios 8, versículo de número 12. Em diante. Segundo aos Coríntios 8, verso 12 em diante, diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, aqui está falando de quê? De uma oferta. Qual era a oferta? A oferta para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Então aqui, se a gente analisar o contexto, essa contribuição que ela já havia começado, por algum motivo ela foi parada. Paulo havia dito para continuar, né, essa missão de levantar essa oferta. E Paulo aqui, com certeza, ele estava também encorajando, né, os irmãos coríntios, segundo aos Coríntios 8, versículo 12 da meditação. Então ele estava encorajando os irmãos, né, para que eles continuassem essa oferta que havia sido parada, né, por algum motivo. Eles pararam, né? Então, o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele disse, porque, verso 12, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem, né? Então, a gente observa aqui no versículo também uma coisa que Paulo falou muito interessante, olha só. No versículo 8 e também no versículo 9: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, estou testando vocês, não é? Vou ler de novo o verso 8, ó. Não vos falo na forma de mandamento, isso não é um mandamento, mas para testar, provar vocês pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Quem eram esses outros? Os irmãos da Macedônia, que haviam ofertado além do que eles podiam. Então Paulo usou os irmãos da Macedônia, se você for ver, eu não li não, mas no contexto, Paulo estava testando aqui. Olha o que Paulo fez. Olha, os macedônios, eles deram além do que eles puderam. Então, eu não estou falando isso, mandando vocês fazer isso, não é um mandamento, mas é para testar vocês, não é? Pela dedicação dos outros, né? A sinceridade do vosso amor, para ver a sinceridade do vosso amor para com os irmãos pobres da Judéia, para que essa oferta continue, né? Versículo 9: pois conheceis, ainda coloca Cristo aqui, ó, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então quer dizer, Paulo coloca Cristo aqui num contexto de oferta, mas para comparar, vocês têm que dar oferta porque Cristo morreu por vocês, para enriquecer vocês. Será que é isso? Não. Ele trouxe aqui para falar sobre o amor de Cristo, que deu a vida dele por nós. Ele se fez pobre, porque quando ele abriu mão da sua glória para aceitar ter vindo à terra, se fazer homem, ele se fez pobre nesse ato dele. Ele se fez homem, como nós, no sentido humano, né? Como nós, para que nós, ele se fez pobre para nos tornar ricos. Que dinheiro paga isso? Nenhum. Mas Paulo trouxe isso para o contexto. Não é que a pessoa vai ficar colocando Cristo como motivo para as pessoas darem oferta, não. Mas nós temos que refletir, porque nós estamos aqui por conta de quem? Por causa de quem? De Jesus. Por conta dele e por causa dele. O que ele fez por nós. Então Paulo trouxe nesse sentido também. Verso 10, ó. E nisto dou a minha opinião, pois vós outros, que desde o ano passado começaram
não só a prática, mas também o querer. Convém isso. Eles haviam, como é que está na versão do irmão, em verso 10, fazendo favor? Aqui, galera, está escrito assim: aqui vos dou apenas um conselho, isso vos convém. Há um ano fostes os primeiros, não só a iniciar essa obra, mas mesmo os primeiros a sugeri-la. Então, quer dizer, Paulo está trazendo a memória deles. Então, vocês começaram bem para animar eles, para que eles concluíssem essa boa obra que eles haviam começado. Está vendo como é que isso faz parte da obra de Deus? O pastor, ele tem que, às vezes, trazer algumas questões, elementos, para que as pessoas, elas continuem a fazer a obra, porque às vezes as pessoas ficam desmotivadas. Então, isso no dia a dia, isso acontece. Não é o certo, mas acaba acontecendo, porque inconstância, infelizmente, porque é uma coisa infeliz, é um atributo do ser humano. O ser humano é assim. Mas aqui, em vez de Paulo criticá-los, Paulo, ele usou toda essa argumentação para motivá-los, para que eles continuassem. Qual era a causa? Tirar dinheiro deles? Não, era para ajudar os pobres da Judéia que estavam passando por uma situação escassa, de escassez, dificuldade, extrema. Isso é que estava em questão, não é? Então Paulo animou eles ao verso 11 agora: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, a cabo, segundo as vossas posses. Então, que vocês completem a obra que vocês começaram com tanta boa vontade. Agora, isso é segundo o que vocês têm, Então aqui, o que a gente observa? Que a gente tem que contribuir para a obra de Deus com sinceridade e segundo aquilo que a gente realmente tem. Aí, de repente, eu não estou falando aqui que tem pessoas aqui assim, mas é para a gente refletir isso. Tem pessoa que de repente lê um versículo como esse 12, não está escrito na Bíblia que a pessoa tem que dar de acordo com o que ela tem. Aí vai, ela pega uma sobra, um resto que talvez tenha que dar, desculpe-me do termo, para um mendigo, às vezes nem para um mendigo, e dá para Deus. É o que eu tenho, mas ela não está sendo sincera nem para ela mesma. Então a gente tem que vigiar com isso. Não é segundo o que você tem na hora, porque se você for deixar para o que você tem na hora, você nunca vai dar para Deus o que Ele é digno de receber. Você vai dar para Ele resto, sobra. Então não era essa a finalidade de Paulo. É de acordo com o que realmente a pessoa tem. É com o que ela realmente pode dar. Essa é a visão. Ou seja, levantar uma oferta, o propósito dessa oferta deve ser de qualquer oferta, deve ser para o bem-estar da obra de Deus, com amor, com sinceridade. Porque quem que vai receber? A obra. Mas quem que vai ver? E a obra é de Jesus, de Deus. Exato. Quem que é abençoador? Então, segundo que a pessoa plantar, não é que a pessoa faz isso para ganhar, mas é natural do abençoador abençoar. Isso é bíblico, não podemos fazer uma coisa que vai em contradição com a outra. Você vai ver por toda a Bíblia a obediência sendo sinônimo de bênção. Isso é claro na Bíblia. Se você faz uma coisa de coração, da sinceridade, da sua sinceridade, Deus está vendo. É isso que a gente tem que entender. Verso agora de número 13, que a gente fala muito, usa muito esse versículo aqui, que é o outro propósito da oferta. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja o quê? Igualdade. Então qual é o propósito da obra de Deus? É dar dinheiro para que alguns tenham e outros não? Será que isso não? O propósito da obra de Deus é o que também? Igualdade. Igualdade. Os irmãos pobres da Judéia, eles estavam passando necessidade extrema. E os da igreja de Corinto não. Então, nesse contexto, quem que tinha que ajudar? Pela lógica. Ajudar a igreja de Corinto. Eles estavam numa condição melhor. Então, Paulo não estava querendo sobrecarregar a igreja de Corinto, não. Ele estava querendo que os irmãos pobres da Judéia pudessem ter saúde como os da igreja de Corinto.
Porque Paulo sabia que se a igreja de Corinto ela tivesse ali uma boa condição, ou ela estando numa boa condição, e os outros irmãos da Judéia passando necessidade, que igualdade estaria havendo nisso? Nenhuma. É um outro aspecto interessante, né? Então, o que a gente tem que fazer para isso? Equilibrar as coisas. Equilibrar. Não é? Não deixar faltar onde realmente não pode faltar. Para que não haja o quê? Dificuldade, desigualdade. E sim, para que haja igualdade. Entendeu? Versículo 14. Ele fala uma coisa interessante, ó. No versículo 14: vocês estão suprindo eles hoje, de acordo com o verso 14. Pode ser que amanhã eles vão ter que suprir vocês. A vida é assim. Hoje vocês estão tendo uma condição de ajudá-los. Pode ser que amanhã a coisa vire. Não é? Porque nós sabemos que ninguém pode falar que dessa água não vai beber. Uma pessoa pode estar bem hoje, tendo condição de ajudar uma outra, mas pode a coisa virar. E a gente já viu isso acontecer. Pessoas que estavam no alto desceram, e as que estavam no baixo subiram e ajudaram as que no trono estavam no alto, precisaram, motivos da vida, né? Então Paulo fala sobre isso, e mais uma vez ele disse para que haja igualdade. De novo ele fala a palavra igualdade, porque hoje, de repente, vou colocar um exemplo, às vezes eu estou numa condição que eu vou poder ajudar um irmão que eventualmente, por um problema de desemprego, de doença, de repente eu vou poder ajudar ele. E eu sei se eu posso ajudar e quanto eu posso ajudar. Quanto posso. Então, se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Cumprindo a palavra. Porque hoje eu estou na condição melhor que a dele, que é de dar para ele. Mas pode ser que amanhã a coisa vire. O Senhor cure ele seja exaltado também na área financeira, e eu venho passar por uma situação difícil e precisar. Então isso aí pode ser uma coisa que vai, mas pode chegar um momento que ela vai vir também, certo? Vice-versa, né? Mas tem que haver aquilo também o quê? Aí a gente lembra de uma outra lei, qual? A lei da reciprocidade. O que é reciprocidade? Vai, né? A Bíblia fala muito sobre a reciprocidade. Paulo fala sobre isso. Isso é um princípio bíblico, entendeu? A gente sabe que tem lugares às vezes que só vai, não vem, mas aí vai acertar com Deus. Aí é problema de quem está, não é da Bíblia que ensina a gente o que tem que fazer, é de quem está fazendo errado. Alguém vai escapar da mão de Deus? Não. Então, se você está fazendo certo e o outro está fazendo errado, tente avisá-lo, né? Tente avisá-lo, de repente ele pode se arrepender. Agora, uma vez que você avisá-lo e ele permanecer no erro, continue você no certo. Deixe ele, que a hora dele vai chegar se ele não se arrepender. Certo? Então tem que entender essa outra questão. E aí, no verso 15, para fechar, ele lembra, né? Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Por quê? Porque quando eles colheram lá do maná, né? Isso aqui está onde? Na Bíblia. Lá, quando Deus mandou que ele for o maná, cada um colhia de acordo com o que podia comer. Então, aquela família que era maior colhia de acordo com o tamanho da família, e não sobrava. Então, como ele disse aqui, ó, o que muito colheu não teve demais, que foi suficiente, e o que pouco não teve falta. Qual é o princípio aqui? Deus quer que haja o quê? Satisfação. Deus não quer enriquecer a pessoa para a pessoa ficar com tanta coisa que vai fazer até mal para ela fisicamente e espiritualmente. Você vai ver isso lá no maná. Deus mandou o maná e falou com eles a forma de como eles tinham que colher o maná. Por quê? Porque todo dia Deus mandava o maná. Certo? Qual dia que Deus não mandava o maná? Só no sábado, porque eles não podiam fazer nada. Aí não ia cair. Mas aí, um dia antes, Deus mandava para 2 dias. Olha só como é que é Deus, hein? O que Deus queria disso tudo que você vai tomar lá? Que não houvesse exagero,
Deus não queria dar muito para o povo ficar acomodado, entendeu? Olha só como é Deus, né? E aí quando você vai aqui para Êxodo, deixa eu dar uma olhada aqui nesse coisa. Êxodo 16, vamos lá, Êxodo 16, rapidamente aqui. Eu nem não, mas eu estou indo só para pegar essa questão aqui. Versículo 17. Assim, diz 16: ou fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, verso 18: medindo com o gômero, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Verso 19: disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte, porque se deixasse ia dar o que, bicho? Aí quando você vai, eles porém não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bichos, cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles, se irou. Quando o povo desobedece, ela dá bicho. Então Deus manda tudo na conta. Quando a pessoa faz do jeito dela, não do jeito que Deus mandou, vai dar problema. Tudo isso está no maná. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por cada irmão que tem contribuído e nos ajudado, Pai, com as despesas da obra. Que o Senhor possa assim prosperar cada um. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, é que eu oro e os abençoo. Amém. Graças a Deus. Se você tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no gasofilaço. Se não, também fique à vontade nessa casa do Senhor, e onde tem que haver liberdade.